O caso que nós vamos te contar agora é um caso de um fenômeno sobrenatural que aconteceu durante um velório. E aí, se acontecesse isso com você, você ficaria com medo, você ficaria emocionado ou emocionada? Aqui nós estamos lançando, uma playlist a partir de hoje, e essa playlist vai se chamar Casos Sobrenaturais. E podem ter várias interpretações, inclusive nessa história aqui, entre outras histórias que a gente ainda vai trazer, algumas pessoas vão dizer que é um espírito desencarnado, outras pessoas vão dizer que seria um demônio, outras pessoas vão chamar de assombração, outras pessoas vão dizer que é apenas uma mera coincidência. E aí eu quero saber qual é a tua opinião sobre isso a partir dessa história que a gente vai te contar hoje, tá? Então, se você quiser saber mais histórias assim, aqui no canal tem uma playlist Casos Sobrenaturais. Sejam bem-vindos ao nosso canal Cine Teologia Cultural. É um prazer imenso ter você por aqui. Se você gosta de histórias de assombrações, lendas urbanas, lendas rurais, se você gosta de histórias sobrenaturais, você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Clica aí abaixo em se inscrever no canal e ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações. Caso você se interesse por este conteúdo específico sobre Pernambuco, nós temos um outro canal que é Lendas e Causos de Pernambuco. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Nesse canal Lendas e Causos de Pernambuco, a gente fala sobre histórias de assombrações, lendas urbanas, lendas rurais específicas de lá, de Pernambuco, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar agora a contar a nossa história sobrenatural, nosso caso sobrenatural, né? No caso de hoje, existem duas personagens que seria a Vera, né? E também a Joana. Joana é irmã da Vera. As duas são irmãs e as duas viveram a vida toda juntas, né? Então você vai entender o que foi que aconteceu agora. A Vera, na verdade, ela fazia... Isso aconteceu lá em Rio Claro, tá? Em São Paulo. E tem uma observação aqui, porque recentemente, inclusive, a gente até postou um vídeo também de algo que teria acontecido, que teria começado a acontecer em Rio Claro, mas que teria finalizado lá em Campinas. Então estamos falando desse mesmo local, Rio Claro, lá de São Paulo. O que aconteceu foi que a Vera era uma menina que fazia parte de uma comunidade religiosa, né? Uma irmandade, se eu não me engano, é algo que se chamava assim, Irmandade da Virgem Maria, alguma coisa assim. Era uma irmandade religiosa, e essa irmandade só aceitava, por exemplo, homens e mulheres virgens, né? Então, para você fazer parte dessa irmandade, você teria que ser virgem. E a Vera gostava muito de fazer parte desse grupo, e ela tomou uma decisão de continuar virgem pela vida toda. Então ela decidiu não casar para continuar fazendo parte desse grupo. Ela era muito devota da Virgem Maria, e a irmã dela não tomou a mesma decisão. A irmã dela casou. Mas aí, com o casamento, ela se dava muito bem com a irmã, né? Então a Vera foi morar lá com a Joana, que era sua irmã, assim que ela casou. E elas começaram a morar na mesma casa, continuaram, na verdade, né? Morando na mesma casa, porque moravam antes com os pais, continuaram morando na mesma casa. E aí a Joana, que era a irmã dela, em certo momento teve filhos, né? 2 filhos. E quem ficava geralmente cuidando dos filhos era a Vera, tá? Ela não tinha marido, então ela ficava cuidando da criança, das crianças. Ela já era muito bem aceita na família, se dava bem com todo mundo, então não tinha problema nenhum. Ela tinha inclusive até o quarto dela nessa mesma casa, né? Ela tinha um quarto dela, e ela tinha um costume que é o seguinte, aqui é que tá o X da questão, que ela tinha um costume, toda vez de meio-dia, né? Quando dava próximo de meio-dia, ela ia pro quarto dela, ela se trancava lá, ficava orando, ficava rezando e colocava no rádio uma música que tocava de meio-dia, que era justamente a Ave Maria. Então ela ficava escutando isso. As pessoas que passassem, por exemplo, na frente da porta do quarto dela, iriam escutar, no mínimo, a música Ave Maria que ela colocava na rádio, tá? Eu lembro, inclusive, que essa música, ela costumava tocar às 6 horas da noite. Mas eu não sei se de meio-dia também tocava, pelo menos aqui em Recife, eu não sei. Eu sei que de meio-dia sempre ela tinha esse costume. Então todos já sabiam que ela ia pro quarto, ela ia orar e ela ia escutar essa música Virgem Maria, tá? Que tocava na rádio. Um belo dia, ela estava andando em casa, se não me engano ela estava na cozinha,
e as pessoas escutaram uma zoada de um barulho de algo caindo, algo muito pesado caindo no chão. E quando foram lá para a cozinha, todos correndo, era justamente a Vera, que estava deitada na cozinha. Ela tinha caído, estava desacordada. E aí o que acontece? Chamaram o médico, ficaram completamente desesperados. E o médico chegou lá, tentou observar os sinais vitais da Vera, mas ele logo acabou percebendo que ela estava sem vida. Depois eles ficaram sabendo que a Vera tinha sofrido o infarto fulminante, né? Então, quando o médico chegou lá, ela já estava sem vida, né? E como era de costume naquele período, o velório aconteceria na sala daquela casa. Então, eles marcaram, né, o ritual, o velório para o outro dia, tá? E assim aconteceu, já iniciando pela parte da manhã, porque ela ia ser enterrada no final da tarde. Só que algo completamente misterioso e sobrenatural aconteceu neste velório. E é por isso que a gente pede a tua opinião, para entender qual é a sua interpretação acerca disso aqui. Respeitando, obviamente, todas as interpretações e os vieses religiosos, né? Mas o que aconteceu nesse funeral foi o seguinte, nesse velório. De meio-dia, todos que estavam presentes e estavam fazendo silêncio, diga-se de passagem, porque o clima era um clima muito fúnebre. De meio-dia, eles escutaram uma música vindo do quarto da Vera. Ela que estava ali, deitada no caixão, escutaram a música vindo do quarto da Vera, e era justamente a música Ave Maria. E o mais curioso de tudo, o mais intrigante de tudo, é que essa música começou a tocar exatamente de meio-dia, quando o relógio, né, com as suas badaladas, sinalizou que era meio-dia. A Joana, que era irmã da Vera, ficou muito aborrecida, porque ela imaginou primeiro o seguinte: a casa estava cheia de pessoas e alguém sem autorização teria entrado no quarto da irmã dela, né? Então ela, muito aborrecida, foi lá junto com o seu marido. Algumas pessoas também acompanharam, e elas foram lá, e quando chegaram no quarto da Vera, acabaram percebendo que não existia absolutamente ninguém lá. Inclusive, uma coisa também tão intrigante quanto isso é que o rádio estava desligado. O rádio não estava ligado, tá? Então não entrou absolutamente ninguém, e de meio-dia foi possível ouvir, né, algo que só foi silenciado depois que a música terminasse. Foi possível ouvir a música Ave Maria, como era costume de Vera quando ela estava viva. Mas e você, o que é que você acha disso? Você acha que é uma assombração? Você acha que isso pode ser classificado como um demônio tentando confundir? Você acha que seria o espírito, por exemplo, da Vera, que ainda estava por ali se despedindo? Qual é a sua interpretação acerca desse caso sobrenatural? Eu queria interagir com teus comentários aqui abaixo.